Não sei se tem uma pessoa amiga aqui nesta noite conosco, talvez não, né? Muito bem. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade concedida nesta noite. Agradecer a Secretaria de Missões também por nos conceder mais uma vez a oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos para trazer a palavra de Deus. Com uma voz um pouco assim meio diferente, que os irmãos cantaram ali na quadra da Roberto no festival, mas eu fiquei rouco, né? Um pouco rouco. Deus é poderoso. Nós temos aqui o nosso tema contexto, no livro de Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel, capítulo 7, versículos 6 e 7. Diz assim: vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Este é o texto que nos foi repassado, estes 2 versículos, e com o tema é chegado o fim. Eu diria aí que é um tema bem forte, né? Eu lembrei novamente lá do pastor Andrade, lá do Atos. Deram lá um tema para ele falar, para trazer os irmãos. Não que ele era ali pessoa, né, o modelo, aquele que não, mas porque deram a oportunidade e ele estava ali para também fazer a vontade de Deus. Eu até disse para os irmãos que ultimamente, com as 2 mensagens que a gente tem pregado, tema forte, né? Digamos assim, esse aqui é mais um, é chegado o fim. O fim, no sentido também de resultado, desfecho, finalidade. E hoje, nesta noite, é claro que nós estamos com a finalidade aqui de adorar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Então, nesta noite, nós temos esta finalidade de adorarmos ao nome do nosso Deus. É chegar no fim. Irmãos, a palavra fim, uma rápida pesquisa lá no Google, né, diz que é o término ou o encerramento de algo que existiu ou que teve o início, né? É o momento ou ponto em que se encerra algo. É chegar no fim. É claro que nós temos aqui o texto, Ezequiel no capítulo 7, está falando aqui para o povo de Israel, aí nós também estamos subordinados ao tema, é chegar ao fim. Quando nós temos um tema, não propriamente nós ficamos só atrelados ao texto que está aqui em apreço, né? Mas nós também estamos subordinados ao tema, é chegado ao fim. Término, encerramento de algo que existiu. Então, na Bíblia Sagrada mesmo, eu cataloguei aqui algumas coisas que, por assim dizer, baseado aqui no significado da palavra fim, que tiveram início e chegaram ao fim, né? Teve um término, chegaram ao fim. Então, vamos ver primeiro lá no Jardim do Éden. Adão e Eva, eles iniciaram ali, Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden. Mas devido à desobediência daquele casal, devido ao pecado,
chegou o fim deles ali. Pelo menos naquele momento se encerrou ali, né? Deus tirou eles de lá do jardim do Éden. E a gente já vai logo, como diz o pentecostal aplicando, né? Que às vezes nós estamos num local tão bom, num momento bom, uma situação boa, mas parece que nós estamos desapercebidos, né, no momento em que estamos vivendo e não damos muito valor àquele momento, àquela situação, às circunstâncias da vida que está sendo vivenciada. Aqui Adão e Eva estavam no jardim do Éden, né, vivendo em comunhão com Deus. Deus sempre se apresentava com eles ali, né? Podemos contextualizar que sempre Deus estava ali juntamente com eles em conversa, em culto ao Senhor, adoração a Deus. Estavam vivendo muito bem no jardim do Éden, sem sofrimento, sem enfermidade, sem pecado, sem nada disso. Mas, de repente, eles acharam que era bom então desobedecer o mandamento do Senhor. E é um perigo, né? Porque aqui o tema diz que é chegado o fim. Nós estamos em uma certa situação e que às vezes não aproveitamos, né? E acabamos que muitas das vezes chegando em um fim desagradável. Foi aqui com Adão e Eva, lá no jardim do Éden. Chegou o fim para eles ali, naquele momento, naquela situação. É chegado o fim. Como chegou também para a geração do dilúvio. E a Bíblia vai dizer, Deus mesmo começa a falar que os pensamentos do homem era só o mal continuamente, né? Distanciados de Deus, não queriam saber nada de Deus. E aí Deus levanta Noé naquela época para trazer a mensagem, trazer o aviso, o anúncio da palavra de Deus para aquele povo, para aquela geração. Mas eles não deram ouvidos, não deram crédito à palavra de Deus sendo pregada ali por Noé. A gente entende então que Noé estava anunciando, estava confeccionando aquela arca, e Deus deu um tempo para aquele povo ali, para aquela geração. Mas chegou o fim, é chegado o fim. Pecado, desobediência, distanciamento de Deus, sem querer saber de Deus, a corrupção geral da terra, e chegou o fim para aquela geração, baixo de água, grande dilúvio. Mas Noé e sua família se salvaram, né? Deus providenciou o escape. E ele queria salvar aquele povo todo também, se eles dessem crédito na palavra de Deus, se eles ouvissem a voz do Senhor anunciada ali através de Noé, através ali da confecção daquela grande arca que Noé estava fazendo. Mas o povo estava desatento, desapercebidos quanto à situação. Chegou o dilúvio e eles depois não teve mais jeito para eles. Chegou o fim. Como chegou também para Sodoma e Gomorra, né? Os irmãos sabem muito bem da história. Os irmãos sabem muito bem da história, da depravação, né, do homem ali naquela cidade de Sodoma e Gomorra, fazendo aquilo que desagrada a Deus, que Deus não quer, que Deus não se agrada, contrariando os preceitos divinos, contrariando as formas que Deus havia deixado o homem ali, homem, macho, mulher, a fêmea, e vice-versa, contrariando. E até lembrei que ontem nós estávamos tratando a respeito da verdade que liberta, né? Até falamos que hoje, nos nossos dias, parece que está sendo tão fácil, principalmente pregar ao ar livre, anunciar a verdade que liberta, né? Porque qualquer coisa já vem no processo. Então, mas é a verdade que liberta, não é mentira. Não sei de que forma a gente vai ter que usar para falar a verdade da palavra de Deus, mas nós temos que, dentro do possível, de uma forma melhor possível, trazer a verdade que liberta. Então está aqui, Sodoma e Gomorra, mas chegou o fim para aquele povo, para aquelas cidades ali, para aquela geração daquela época que estavam envolvidos em tantos pecados ali, abominações contra Deus, e Deus se desagradou disso, e chegou o fim
para aquelas cidades também. Como chegou o fim também, até colocamos aqui, para o povo até então que tinham só uma língua, um idioma, falavam, e aí quando eles estavam na Torre de Babel, fazendo o que também desagradava a Deus, porque Deus, ele disse que era para o povo se multiplicar sobre a face da terra, povoar toda a terra. E ali, na Torre de Babel, o povo queria, não, nós vamos ficar só aqui mesmo, fazer uma torre, nós não vamos espalhar não, nós vamos ficar aqui, contrariando os mandamentos do Senhor. E Deus, né, não gosta disso não. Você deu a palavra, está dita, aí o homem, não tem ninguém que vai contrariar a palavra de Deus, né? Porque senão vem juízo, né? Vem alguma finalidade, um resultado não muito bom, quando alguém quer contrariar a palavra de Deus, quer trazer algo que Deus não disse para fazer e o homem quer fazer, e aí vem o fim, é chegar no fim. E aí o povo Deus vai e confunde a língua do povo ali, né? Então começa ali na terra o povo agora a falar várias línguas, vários idiomas, e antes era só um. Chegou o fim para aquela situação ali também, só uma língua, chegou o fim, porque desobediência, o povo não querendo fazer a vontade de Deus. Muito bem. E aí nós vamos ver que depois Deus levanta um povo na terra a partir de Abraão, o povo de Israel, e esse povo vai levado para o Egito e começam a ser escravos lá no Egito, mas chega determinado momento que Deus tem misericórdia do seu povo, porque o clamor também do povo subiu até Deus, como diz na sua palavra, e ele levanta um libertador para libertar o seu povo da escravidão lá do Egito. Quer dizer, naquele momento chegou o fim daquela escravidão no Egito. Como chegou o fim para várias situações. Nós vamos citar aqui pelo menos então aqui Nínive, a cidade de Nínive, tantas atrocidades que aquele povo cometiam ali. E aí é verdade que no primeiro momento eles não foram destruídos, né? Porque se arrependeram, mas depois eles foram destruídos, né? Porque Deus queria destruir mesmo, destruiu. Depois eles não teve mais jeito para eles, foram destruídos, porque como nós estamos subordinados ao tema, é chegado o fim. E às vezes, quando o homem não se volta para Deus, ele acha que ele diz o ditado por aí, né, dono do próprio nariz, e acaba quebrando a cara, né? O fim vem e não é muito bom, né? O desfecho vem, o resultado não é muito bom. É chegado o fim. Como irmãos, chegou o fim. Vê como é que Deus faz. Chegou o fim para, já dentro desse contexto que nós estamos falando, para algumas dispensações que Deus já colocou para o homem, já chegou o fim também. Algumas dispensações, né? Deus colocou ali para provar o homem, para ver como é que o homem ia se comportar, e já chegou o fim. Desde lá o Éden, e ali o homem antes do pecado vivia na dispensação da inocência, mas pecou, chegou o fim, né? Dispensação da inocência encerra ali com o pecado do homem. Agora vem então a dispensação da consciência. O homem agora consciente das suas coisas, daquilo que estava fazendo, a dispensação da consciência. Mas chega ao fim justamente bem aqui com o dilúvio, né? Aquela geração que se acaba ali, chega ao fim também da dispensação da consciência. E aí quando Noé, depois de sair daquela arca ali, Deus entrega a questão do governo humano. Vem agora a dispensação do governo humano. Entrega ali nas mãos de Noé as gerações, né? O povo que ia vir ali a partir dele, da sua família. Mas também chegou o fim, que quando Deus vai levantar ali Abraão, para a partir dele gerar um povo seu, o povo escolhido, o povo da promessa, o povo de Israel, a partir de Abraão. E ali aquela dispensação é a dispensação patriarcal. Os patriarcas, vamos citar aqui pelo menos, os principais, Abraão, Isaac e Jacó, a dispensação dos patriarcas, mas que também chegou ao fim, chegado ao fim. Vem
agora, Deus, a partir de Moisés, a dispensação da lei. Dispensação da lei. E chega ao fim também. Jesus vem a esta terra aqui, eles não sabem muito bem que hoje nós estamos vivendo na dispensação da graça. Então, está aqui essas dispensações que, nesse contexto, chegaram ao fim também. Nós estamos vivendo hoje na dispensação da graça. Porque Deus, irmãos, Ele trouxe essas dispensações para provar o homem, Ele dá um espaço de tempo para o homem, para ver como é que o homem iria se comportar, se portar, mas não teve resultado. Deus vem sempre tendo misericórdia, mesmo assim do homem, do povo, né? Não, essa não deu certo, está aqui, outra dispensação. É bom. Quantas vezes nós mesmos individualmente agora falamos, né? Porque nós vamos ter que trazer para nós, contextualizar, né? Quantas vezes Deus também já tem nos dado dispensações, né? Ao homem. Ele sabe, inocência, consciência, governo, patriarca, uma linha espiritual. Quanto tempo Deus já tem lhe dado? Deus já tem dado a você, Deus já tem dado a nós, para mudar alguma situação que precisa ser mudada, que precisa ser resolvida. Mas às vezes o homem não está tendo para isso. Passa desapercebido o tempo que Deus tem dado ao homem para rever os seus conceitos, para rever o modo como está vivendo, a situação em que está vivendo, por onde ele está andando, o que ele está fazendo, se está ou não agradando a Deus. Deus dá dispensações para nós também. Porque aí quando chega o tempo, o desfecho, o resultado, que o homem, rapaz, mas por que, meu Deus, por que isso? Chegou o fim, o resultado, o desfecho daquilo que o homem não quis rever, não quis mudar, e Deus dando tempo ao homem para trazer uma mudança, um arrependimento, dispensação, período de tempo. Deus dá sim, individualmente, porque Ele ama, né? Ele ama e às vezes Ele corrige muito bem, só que às vezes o homem também parece que não quer ser corrigido, né? Deus dá um tempo, dá mais um tempo, mais uma chance, mais uma dispensação, mas continua da mesma forma. E quando vem o fim, chega a situação adversa, aí vai lamentar. Mas pelo menos naquele momento ali é tarde demais. Mas Deus é tão misericordioso que Ele também traz restauração. Aleluia. Glória. Porque quantos, né? Porque Deus perdoa, é verdade, Deus perdoa nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, aquilo que às vezes nós cometemos, né? Deus perdoa, mas as consequências vêm, né? Tem consequências. As consequências vêm. Deus perdoou Davi, mas as consequências vieram. E a família dele foi coisa tremenda, né? Mas Deus dá tempo para o homem. Agora nós precisamos ver, né, o tempo que Deus nos dá, estarmos apercebidos para não deixar passar a oportunidade de restauração, de voltar atrás, antes de chegar ao fim. Porque às vezes também tem pessoas que são, vou usar essa palavra aqui, afortunada, né, o sortudo, para conseguir uma oportunidade, mas infelizmente tem pessoas que acham que vai ter alguma oportunidade e chega ao fim. Chega ao fim. Infelizmente. Quantas pessoas já morreram no seu pecado? Deus já deu tantas oportunidades, mas infelizmente, às vezes por um acidente, alguma coisa do tipo, uma morte repentina, infelizmente, e a gente lamenta, mas chegou ao fim. Chegou ao fim mesmo, literal, o mais literal possível que possa dizer. Chegou o fim da terra aqui, a vida aqui da terra, e chegou o fim também, porque, infelizmente, né, nós conhecemos, sabemos muito bem que aí vem o castigo eterno, né? Não tem mais chance, porque a palavra de Deus diz também que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo, e aí não tem mais jeito. O jeito é quando nós estamos aqui, que Deus está dando as dispensações ao homem, antes de chegar um fim que nós, eu e você, não queiramos.
Mas Deus, nesta noite, quem sabe, está nos dando mais uma oportunidade, mais uma chance de restauração. Glória a Deus. É chegar no fim. Porque, irmãos, por que chegou o fim aqui para Israel? Por que chegou? Olha, o Israel aqui foram libertos lá da escravidão do Egito. Libertos de lá, da escravidão do Egito. Mas eu não quero ser, porque temos, né, hoje em dia temos pessoas que chamam de coach por aí, né? Quer trazer a mensagem para massagear o ego de alguém, mas nós podemos colocar aqui também, porque a palavra de Deus, ela traz a mensagem às vezes dura, né, de o homem se arrepender, algo do tipo, mas também traz a mensagem de esperança também, né? Então, aqui nós colocamos aqui, só que chegou o fim aqui para algumas situações, alguns problemas. Eu vou só citar aqui, por exemplo, essas mulheres que eram estéreis, né? Chegou o fim da situação para elas, né? Eram estéreis, mas chegou o fim daquele problema. Deus concedeu àquelas mulheres que elas viessem gerar filhos, né? Frutificar. Não sei qual o seu problema nesta noite, que precisa de um fim, mas de um resultado bom. Mas assim como Deus deu, o resultado é um fim, o resultado é muito bom aqui para essas mulheres, curando a esterilidade. Nesta noite também Ele pode dar um fim a uma situação, a um problema que precisa urgentemente de um resultado bom, de uma finalidade boa, de chegar ao fim de um problema, de uma situação, de uma causa, até mesmo quem sabe impossível, de uma doença, de uma enfermidade, é chegar no fim também, porque Deus resolve, Deus cura, Deus sara, Deus resolve os problemas, porque só Ele pode fazer. Até mesmo aquilo que para nós, né, numa visão humana, possa ser impossível, mas para Deus não há nada impossível. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmão. Precisando de mim. Chega ao fim, porque pode chegar ao fim dessa situação que nós já falamos, mas também chega ao fim de uma situação adversa na vida de um servo de Deus, na vida daquele que teme a Deus, que está na prova, que está numa situação difícil, mas continua adorando e servindo ao Deus do céu. Nesta noite pode chegar ao fim de uma situação ruim também. Aleluia, glória a Deus, porque Deus é Deus. Se Ele fez chegar ao fim de uma situação ruim para essas mulheres aqui, para muitos homens de Deus também registrados na Bíblia Sagrada, Ele é o mesmo Deus. Ele pode também fazer chegar ao fim aqui nesta noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque é chegar ao fim. É chegar ao fim. Glória a Deus. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem ao amanhecer. Glória a Deus. Mas nós devemos atentar muito bem para o término do fim, porque até mesmo o próprio Davi, o salmista Davi, ele estava preocupado com essa situação, né? Porque nós sabemos que o homem, a vida aqui é muito rápida, né? Passageira. Chega o fim também, né? Chega o fim, que a gente pode até trazer que lá no início o homem vivia muitos anos, mas depois Deus foi começando a reduzir a idade do homem, né? Até mesmo que o homem vivendo tantos anos, 969 anos, como viveu Matusalém, e ali o teólogo Claudio Corrêa de Andrade, né, vai dizer que ele é a representatividade da corrupção humana, né? 900 e poucos anos só de pecado, distante de Deus. Mas Deus começa a reduzir também a vida do homem, né? Alguém vai dizer que lá 120 anos seria uma redução, né, para a vida do homem, e é tanto que nós vamos ver que depois dali em diante os homens aqui da Bíblia começaram a viver menos, né? 120 anos, aí depois Deus vai lá e diz agora é 70, né? Que passa disso, chega a 80, mas é canseira, é fadiga e assim por diante, né? Então a brevidade humana, né? Chega o fim também para nós, né? Que nós somos seres mortais.
E aí Davi estava preocupado com isso. Ele disse: Senhor, faze conhecer o meu fim e as medidas dos meus dias. Né? Davi estava preocupado com isso. Meu Senhor, faz me conhecer como é que vai ser o meu fim e a medida dos meus dias. Glória E a às Deus. vezes nós temos essa preocupação também, né? Mas a verdade é que nós, como servos de Deus, devemos estar trilhando no caminho certo, né? Para nós poder chegar no fim, no resultado bom, né? E por fim herdar a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Mas é chegado no fim. Daqui, o povo de Israel sai lá da escravidão do Egito, e aí eles, depois que Moisés e aí Josué também morre, eles começam ali, na verdade diríamos que eles vão piorando mais a situação deles, né? Afastando de Deus, e ali com o pecado deles, Deus manda o fim para eles ali, de imediato, porque de repente chega ali os opressores, outras nações, reis de outras nações, e começam a trazer opressão para o povo ali. E a gente vai lembrar muito bem de Gideão, por exemplo, né? Oprimido ali na sua época pelos midianitas. E aí o povo clama a Deus e Deus levantava um juiz, um libertador. E aí, quando libertava, de repente o povo ali estava vivendo bem, em paz, em segurança, contextualizando do bom e do melhor, a terra produzindo, sem opressão. O que eles vão fazer? Distanciar de Deus, né? E vem o fim, o resultado. Mas aí eles começam a clamar a Deus novamente. Deus é tão misericordioso que foi levantando ali juízes para libertar o seu povo da opressão, né? Glória a Deus. Porque mesmo o homem às vezes pecando, transgredindo os mandamentos do Senhor, mas Deus é um Deus misericordioso. É claro que chega um momento que aí não tem mais jeito, né? Porque, como já falamos, Deus dá tempo, mas chega o ponto que aí Ele dá o fim, dá o cabo para aquela situação também, né? E não é isso que nós queremos, porque o fim vem. Aqui a Bíblia está dizendo, o tema é chegado o fim. E aí está lá aquele povo. E aí o livro de Juízes, lá no final, né, como nós já ouvimos muito, sem rei, e o povo vivia a seu bel prazer, e fazia aquilo que lhe dava na telha, né? Aquilo que achavam que estava bom para eles, faziam, estavam lá vivendo desordenados, né? Transgredindo os mandamentos do Senhor. E aí quando chega, começam a vir a ser governados por reis ali, aí vem aquela confusão, o povo de Israel ali, aquelas 12 tribos, agora chega o fim também ali, naquele momento, né? 12 tribos, eles se separam ali, há aquela rebelião, aquelas 10 tribos se separam então das outras duas, e vão ali agora o reino do norte e o reino do sul. Nesse contexto que nós estamos aqui nesta noite da mensagem, chegou o fim as 12 tribos ali juntas, 10 para um lado se rebelaram e as duas ficaram. Pois bem, está aqui. E aí nós estamos chegando aqui, né, no texto também, né? Por que chegou o fim para Israel? E aqui no Ezequiel, no texto que nós lemos, é as duas tribos, né? Judá e Benjamim. Porque Israel, as 10 tribos, chegou muito antes, né? Chegou logo mais cedo. Aqueles que se rebelaram primeiro logo mesmo, para se afastarem ali das outras 2 tribos, chegou logo o fim para eles de serem levados ali para a Síria. E eles estavam vivendo, porque também eles estavam vivendo ali achando que eles eram os tais, né? Amós vai até descrever que ali o povo também, eles estavam vivendo muito bem, o povo de Israel, as 10 tribos. Amós vai dizer que agora está lá o povo vivendo nas suas casas de inverno, casa de verão, casa de marfim, quer dizer, casas luxuosas, eles estavam lá vivendo, né? Muito bem, mas esquecendo de Deus, achando que eles, que eram os tais, o que eles estavam conseguindo era os próprios recursos deles, né? E esqueceram de Deus. E aí o fim vem, não veio o fim. A Síria vai e leva esse povo cativo, né? As 10 tribos de Israel, leva eles cativos. Por que chega o fim? Pecado, desobediência a Deus. O homem achando que ele pode tudo, a forma como ele está vivendo, e muitas das vezes, por estar vivendo muito bem, está aqui, ele disse que é um tema pesado, não porque eu sou
Mas é o texto, né? O tema que nos deram, né? E às vezes chega ao fim de uma situação, onde achando que ele está vivendo muito bem, e aí se esquece de Deus, porque eu estou muito bem, obrigado, no aconchego da minha casa, e às vezes não querendo estar envolvido na casa de Deus, na obra de Deus, às vezes achando que aquela vida ali que eles estão ali, até mesmo, muitos até achando, não, mas Deus está se agradando porque eu estou aqui próspero, mas às vezes não, chegou o fim para Israel, né? Essas casas luxuosas, chegou o fim para eles ali, chegou o fim. E aí está aqui Israel, no contexto de Ezequiel, vai chegar o fim para esta nação, aqui dentro do texto que nós lemos aqui, vai chegar o fim para eles, porque Israel estava vivendo em rebelião contra Deus, vivendo em pecado. Israel estava ali violando o pacto, né, com Deus de bondade, fidelidade, deixando o conhecimento de Deus e a lei do Senhor, e eles estavam vivendo ali a seu bel prazer, né, distante de Deus, sem querer conhecer ao Senhor. É por isso que Oséias, Deus levanta Oséias ali e ele vem, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vocês estão abandonando o conhecimento de Deus. O fim vem o fim. É chegado o fim. Vocês estão deixando a lei de Deus de lado, os mandamentos do Senhor. E vocês mesmos estão fazendo agora os seus mandamentos, né? A forma como vocês querem viver. Mas é chegado o fim. É chegado o fim. E o povo está vivendo nessa situação. É por isso que chegou o fim. E a gente trazendo para os nossos dias, se chegou o fim para Israel, para esse pessoal aqui, nos dias que nós estamos vivendo, será que está diferente? Sim, né? Mas chegou o fim para aquele povo, aquela nação ali, chegou o fim. Vivendo agora em idolatria, né? Em cultos pagãos, em prostituição cultural. Estavam ali, está aqui o texto bem aqui que nós lemos, no versículo 7, vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo chegado, é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes, porque lá na terra de Canaã, que é a terra que agora eles herdaram, o povo de Israel, o povo, as nações antes, eles tinham os seus montes, né, que adoravam ali os seus ídolos, os seus deuses, e era para Israel chegar ali e abolir aquilo ali, porque eles sabiam muito bem que deveriam adorar só o verdadeiro Deus, o Deus verdadeiro, o Senhor Criador dos céus e da terra, o Deus que estava guardando eles, o Deus que era o Deus deles. Mas não, eles continuaram por fazer o mesmo que as nações estavam fazendo ali. Na verdade, eles foram influenciados pelas nações. E a Bíblia vai dizer que Deus até deixou, né? Deus até deixou algumas nações, foi para justamente provar se Israel iria continuar servindo a Deus ou se iria ser influenciado por aquelas nações. Irmãos, Deus às vezes deixa, né, alguma situação ao nosso redor, próximo de nós, mas meu Deus, mas não, às vezes é para provar, saber se nós estamos ali firmes com eles, se vamos ceder ou não. Está aqui, Deus deixou essas nações aqui para provar Israel, mas Israel foi influenciado, começaram cultuar os mesmos deuses que aquelas nações estavam cultuando, naqueles montes ali alegres, né? Prostituição cultural e tudo mais, começaram até mesmo a apresentar os seus filhos a Moloque, né? Matarem os seus filhos, né? Passando na fogueira, matando, sacrificando os seus próprios filhos, abominação contra Deus. As nações faziam isso. Israel está aqui, começa a entrar neste pecado, nessa situação, e aí Deus vai levantando os seus profetas, Deus vai levantando os seus mensageiros para dizer, olha, o fim vem, vocês precisam mudar a situação, vocês precisam mudar de rumo, vocês precisam se voltar para Deus, vocês precisam adorar o Deus verdadeiro, deixar os ídolos de lado. Mas o povo parece que não estava muito preocupado que ia chegar ao fim, não. O povo estava desapercebido, não estavam preocupados que se Deus levantava um profeta, amanhã levantava outro, depois mais outro, para trazer a mensagem, mas não, o povo estava ali desapercebido, mas é chegado o fim. Não é diferente dos nossos dias. Isto é levantado também nos nossos dias. Eu não tenho
nada a ver com a questão de alguém que está dizendo aí que é um profeta, não tem nada a ver com isso. Mas Deus tem levantado os verdadeiros profetas nos nossos dias para trazer também a mensagem para o povo, para a sua igreja. Glória a Deus. O que acontece é que muitas vezes não querem dar ouvido, né? Está aqui. Israel pecando contra Deus, idolatria. E a situação estava tão grande que Deus vai pegar Ezequiel aqui no capítulo 8. Aqui diz que vai pegar pelos cabelos da cabeça e levar, né? A Bíblia diz que é na visão de Deus. Muitos até dizem que foi literalmente, né? Que Deus pegou aqui Ezequiel, a ira estava tão grande, né? Porque às vezes Deus, não, mas Deus, alguém diz, Deus é amor, mas é um fogo consumidor também, né? Como diz que Deus. E é um Deus que se ira todos os dias, assim diz a palavra de Deus, né? E aí daquele que cair nas mãos de um Deus irado. Está aqui. Aí Deus pega Ezequiel pelos cabelos da cabeça, e alguém diz que ele literalmente leva lá para Jerusalém, para apresentar, olha Ezequiel, por que está chegando o fim para esse povo aqui? Olha por que está chegando o fim. Vê aqui o que está acontecendo. Leva lá para o templo. Está lá, para o templo. Por que está chegando o fim, Ezequiel? Olha a abominação que esse povo aí está fazendo aí. Aí primeiro vai mostrar, está lá, as imagens, né? Pinturas nas paredes, lá de animais, de répteis, e aqueles homens lá dentro estão adorando aquelas imagens da escultura ali, e a abominação contra Deus, mas porque alguns deles até colocaram, né, os deuses dentro, altares para outros deuses ergueram dentro do próprio templo do Senhor. A abominação contra Deus. E Deus está levantando Ezequiel para mostrar, está aqui, o fim vem. Mas por quê? Está aqui, por conta disso aqui, olha que pecado, que a abominação é essa, está aqui, os homens prostrados, adorando as imagens de escultura, pintura, animais, répteis. Aí depois vai e mostra as mulheres também sentadas, chorando por Tamuz, que era o deus babilônico para eles da vegetação. E eles, agora as mulheres chorando ali diante de por Tamuz, buscando socorro, buscando providência, buscando ali as bênçãos, a ajuda diante de Tamuz. As mulheres chorando ali diante de Tamuz, deixando de chorar na presença de Deus, né? E aí a gente que muitas vezes deixa de chorar na presença de Deus para fazer outra coisa, né? E muitas vezes até mesmo murmurar, né? Que não é o caso, né? A gente precisa, numa situação, chorar mesmo na presença de Deus, né? Buscar o auxílio do Senhor, buscar as bênçãos, buscar a ajuda de Deus. Mas está aqui as mulheres chorando na presença de Tamuz, né? Deuses da Babilônia. E aí Deus mostrando, Ezequiel, que abominação é essa daí? É chegar no fim. Mas ainda tem mais, Ezequiel, ainda tem mais. Tem um buraco aí na parede aí, cava aí nesse buraco aí, entra aí para te ver o que está acontecendo aí, o que o povo está fazendo ali. Vê lá o que estão fazendo lá. Está lá, Ezequiel cava e entra lá, vê lá, aqueles homens agora virando as costas para o templo do Senhor e se virando para o Oriente para adorar ao sol. Aí Deus, tem alguma abominação pior do que essa aí, Ezequiel? Tem? Por isso é chegar no fim. Irmãos, o tema é pesado, né? Mas infelizmente nos nossos dias de hoje muitas pessoas têm virado as costas para o templo do Senhor, né? Muitas pessoas têm virado as costas para o templo do Senhor nos nossos dias, deixando de servir ao Deus verdadeiro, deixando de estar na casa de Deus para se virar para outro lado, né? Porque a idolatria, aquele povo ali, a imagem de escultura, outros deuses, mas a gente sabe que também uma profundidade maior espiritual, a idolatria é tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus, aquilo que toma o tempo da nossa adoração para o Senhor. Está aqui o povo dando as costas para Deus, adorando ao sol, se virando para o Oriente. E nos nossos dias, nós temos vivido essas situações. O povo virando as costas para o templo do Senhor, deixando de estar na casa de Deus, deixando de se congregar, deixando de estar no convívio para adorar o Senhor, virando as costas para o templo de Deus. Mas o fim vem, é chegar no fim. Não é o que eu estou dizendo, não. Aqui é o tema e é o contextualizando para os nossos dias, né?
é chegado o fim. Se veio para esta nação aqui, que dirá de nós também, né? Se veio aqui para esse povo aqui, é chegado o fim. Está aqui. Aí Deus mostra para Ezequiel, está aqui Ezequiel, por isso que está vindo o fim sobre esse povo aqui. E a ira de Deus estava tremenda sobre o povo, porque a Bíblia vai dizer que Deus mandava os seus profetas, de madrugada mandava os profetas para anunciar, para trazer a mensagem de restauração para o povo se voltar para Deus, e o povo não dando ouvido. Haja visto aqui, por exemplo, o Jeremias, que teve um ministério de 40 anos anunciando para o povo que o fim viria. É chegado o fim, o povo, vem a solução, 70 anos de cativeiro, vocês precisam, não, o povo não deram ouvidos. E Jeremias, ele foi até mesmo confrontado com falsos profetas, o povo zombavam deles ali, lançaram em calabouço, lançaram na prisão, e um sofrimento tremendo para Jeremias. O povo também está anunciando ali a verdade da palavra de Deus, porque nós vamos ver que no livro de 2 Crônicas, né, que o povo começava a zombar dos mensageiros que Deus enviava, e desprezavam suas palavras, e escarneciam dos seus profetas. Está aqui, Jeremias anunciando, e o povo zombava, escarnecia, lançaram no calabouço, na prisão, falsos profetas levantando. Jeremias tinha 70 anos, lá vem o falso profeta dizendo, não, é só 2 anos, rapaz, se vai ter, mas é só 2 anos. Ananias se levantando ali, mas Deus vem e traz a palavra para Jeremias, e olha, tu vai morrer. E o Ananias não morreu aqui, né? Pois é, mas o povo não se converteu, né? O povo não se voltaram para Deus, e o fim veio, como veio mesmo, né? Veio o fim. E aí a Babilônia vai buscar, começa a levar ali o povo de Judá em 3 oportunidades. 605 vai buscar ali uma quantidade, depois em 597 vai buscar, antes de Cristo vai buscar mais outro tanto, mas esse ainda não era o fim, totalmente não, porque em 586 a.C. era mesmo o desfecho final para aquela situação ali. Porque aí quando a Babilônia vai e cerca Jerusalém, um período ali, parece que de 2 anos, faz um cerco contra Jerusalém, os caldeus, a Babilônia, e aí começa a vir a fome, começa a vir a escassez ali para o povo, ali. Antes do tempo aqui do ano 586 da Babilônia, dos caldeus, invadir mesmo Jerusalém. Começa a vir a fome. E ali a Bíblia vai dizer que agora aqueles homens, aqueles jovens, aquelas mulheres vistosas, e antes, gordinho, bem arrumadinho, agora estavam andando na rua, ninguém nem mais conhecia. Rapaz, não, aquele ali era fulano de tal que... Não é não. Magro, seco, só pele e osso, fome, porque a terra, o campo, não estava dando os seus frutos. Era a ira de Deus contra o povo, O fim estava chegando, estava vindo, O povo ali agora morrendo de fome. A Bíblia vai dizer, e Jeremias escrevendo nas Lamentações, que as próprias mulheres pegavam seus filhos, por falta de alimento, e cozinhavam e comiam, se alimentavam dos seus próprios filhos. Que fome tremenda, que situação tremenda, mas é chegado o fim. E aí nós precisamos rever, para que o fim também não chegue, uma situação dessa. Aqui, as mulheres cozinhando e comendo, se alimentando dos seus próprios filhos. Que situação, mas Deus só vai chegar. É chegado o fim. E aí quando chega o tempo que aí Deus, a Bíblia vai dizer que não houve mais nenhum remédio. Já pensou na situação que não tem mais nenhum remédio? Chega uma situação tão difícil que não tem mais nenhum remédio. E isso aqui não tem nada a ver com Deus, não, porque Deus ele pode tudo, É a questão do homem mesmo, não tem mais quanto o homem não quis se endireitar, não teve jeito para ele, não. E a Bíblia vai dizer, quando não tinha mais nenhum remédio, aí não teve mais jeito. Babilônia, aí o povo já morrendo de fome ali, aquela situação tremenda. Babilônia invade, aí não tem dó, piedade de ninguém, nem de jovem, nem de moça, nem dos velhos, nem daqueles que
quem sabe de muleta, na cadeira de roda, não podia nem andar, nem se locomover, quem sabe deitado, acamado, não, eles não tiveram dó nem piedade, saíram matando, acabando com tudo, até mesmo as crianças de colo, de peito, diz a história que eles lançavam ali contra os muros, contra as paredes. Que situação, o fim mesmo, é chegado o fim, aí o povo, é chegado o fim. Mas irmãos, nós estamos pregando aqui que é chegado o fim, mas é claro que aqui nessa situação não tem mais remédio, né? Mas ainda há remédio para aquele que se voltar para Deus. Glória a Deus. Ainda há solução. Porque mesmo aqui o povo aqui, quando ele foi levado para lá, que acabou com tudo e ficou ali só um remanescente em Jerusalém, estava na Babilônia, mas Deus também levanta Ezequiel para trazer a palavra também de restauração. Ali o vale de ossos secos, está vendo aí, Ezequiel? Pode reviver esses ossos aí, Senhor dos sábios. Nós sabemos bem da história, aqueles ossos ali naquela visão reviveram, né? Osso juntando ao seu próprio osso, e agora ali o corpo humano, tudo prontinho, certinho, se levanta um grande exército ali com vida. Ainda há um remédio, ainda pode ser restaurado. Agora precisa ser no tempo oportuno, porque senão o fim vem. Ainda há um remédio. Aquele povo foi levado ali para a Babilônia, mas depois Deus teve misericórdia e trouxe de volta, né? Aí o povo de Israel, é bem verdade que foi dividido, 10 tribos para um lado, 2 tribos mais. A palavra de Deus também tem promessas, aqui mesmo em Ezequiel, de restauração, que vai vir um dia, que Deus vai juntar novamente o seu povo. Deus vai juntar Israel. Agora não será mais um povo dividido, não terão outros Deus, glória a Deus, não. Um só povo e um só Senhor. Promessa de restauração. E vai se cumprir, porque é a palavra de Deus. Então nesta noite, Deus também tem promessa de restauração. Há um remédio ainda. Glória a Deus. E porque o fim vem? Nós estamos pregando aqui só aos irmãos. Estamos terminando já. Porque o fim vem. Como nós estamos aqui pregando só para os irmãos mesmo, não tem povo. Não tem. Mas quem sabe possa estar ouvindo, né? Por que vem o fim? Agora aqui é um texto geral, né? Simplesmente para o fim de Israel naquela situação. Mas por que vem o fim? Porque Jesus vem, né? Por que vem o fim? Porque Jesus vem. E nós colocamos aqui pelo menos 10 sinais da volta de Jesus. Muitos fazem o seu Cristo. Guerra, fome, peste, terremoto, perseguições à igreja, falsos profetas, uma frieza espiritual, né? Em Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, né? O amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vivendo esses dias uma frieza espiritual tamanha, tão grande. Irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Porque o fim vem, porque Jesus vem. Está aqui pelo menos 10 sinais da volta de Jesus. Nós temos aqui pelo menos 10. E aí, desses 10, será que tem algum que ainda falta acontecer? Eu não sei, né? Se tem algum sinal desse aqui, pelo menos desses 10 aqui que nós citamos. Se tem algum ainda, rapaz, não, esse aqui eu nunca vi aqui, não vi acontecer na face da terra, nenhum desses sinais aqui. Será? Pelo menos desses 10 aqui, eu não sei se a gente pode dizer que... se pode dizer que ainda tem algum que ainda não aconteceu, não? Tudo já aconteceu, pois é. Então acontecendo. Então, porque o fim vem, porque Jesus vem. Então, baseado aqui na Bíblia, nos sinais da volta de Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. E o fim vem. Glória a Deus. E aí, se nós não estivermos preparados, infelizmente, a situação é difícil. E aqui eu posso até dizer que é pior ainda do que para o povo lá, né? Porque depois teve ali a restauração. Mas para nós aqui, quando vim nessa dispensação, eu falei das dispensações que chegaram ao fim, né? Pelo menos porque nós estamos agora na dispensação da graça. Mas também vai para o fim. A dispensação da graça também vai chegar ao fim. A porta está se fechar também, né? É chegado o fim. E aí nós estamos pregando para a igreja, aí a primeira palavra vem primeiro para o pregador, né? Que eu preciso estar preparado para a volta do Senhor Jesus,
porque é chegado o fim. Porque Jesus vem. O fim vem porque Jesus vem. Porque ele mesmo disse, Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas também, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então quem sabe nesta noite também é a noite de perdão de pecados, é a noite de sarar a terra, porque o fim vem. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.